Olha, galera, a gente percebe que o desespero começou a bater quando acontece o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Se vocês derem um Google, vocês vão ver fotos do Marcelo Freixo, deputado do PSOL, gargalhando. Ele tá assim, gargalhando com o que aconteceu ontem. Vou explicar. O PSL fez um requerimento para que o Greenwald, o jornalista do The Intercept, fosse na Câmara dos Deputados depor ou dar explicações sobre esses áudios do Sérgio Moro e do Dallagnol. Aí a esquerda na hora pensou: caramba, o Greenwald vai vir para o Congresso falar, ele pode soltar uma bomba ao vivo, em rede nacional, o país inteiro vai estar olhando para o cara. Vamos aprovar esse requerimento. Requerimento do PSL, dos aliados do Bolsonaro. Aí passou meia hora, eles viram que a esquerda estava a favor, eles perceberam, tem alguma coisa errada. Aí eles perceberam a cagada que eles fizeram. Aí, o que aconteceu? O PSL começou a protocolar contra o próprio requerimento do PSL. Aí foram berrando na bancada da Câmara dos Deputados, os deputados do PSL, dizendo para todo mundo votar contra o requerimento do próprio PSL. E os da esquerda dando risada. Risada, indo lá e falando, não, vamos votar a favor. Vamos. Agora nós concordamos com você, PSL. O Glenn Greenwald tem que vir aqui e falar mesmo na Câmara dos Deputados. E, no fim, o PSL conseguiu que ele não seja convocado, mas o Glenn disse que se chamarem ele vai. E bateu o desespero, bateu um medo nos deputados do PSL. Imagina o medo que bateu nesse pessoal do cara soltar ao vivo em rede nacional, direto do Congresso, uma bomba contra o Sérgio Moro. Mais uma. As fontes dizem que ele soltou entre 1 a 3% de tudo o que ele tem. Então, 97 a 99% de tudo, ou seja, a gente não sabe ainda o que é lá. E o Glenn Greenwald, o jornalista americano, falou que o mais importante está por vir. Isso é só o começo, é a pontinha do iceberg. Agora tem um iceberg inteiro, grande. Ele vai ligar a Globo, o governo americano, Sérgio Moro, ministro do STF, políticos. Será que chega no Bolsonaro? Porque já chegou no Luiz Fux. Luiz Fux é o presidente do TSE, que o Moro falou in Fux we trust, ou seja, em português seria no Fux nós confiamos. E eles falaram que na conversa o Dallagnol falou que conversou com o Fux e que o Fux disse que vai colaborar naquilo que eles querem. O que é aquilo que eles querem? Porque o Dallagnol falou naquilo que nós queremos. Nós seria Fux, Moro, Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. O que é isso que eles querem que acabou acontecendo? O Lula não foi candidato. Fux, como ministro do TSE, ele impediu a candidatura do Lula. Ele fez um malabarismo jurídico para ignorar a petição da ONU, dizendo que o Lula tem que ser candidato até que se julgue o processo inteiro, ou até que se julgue pelo menos a suspeição do Moro. Lembram dessa? A ONU falou, o Lula tem que ser candidato e tem que poder dar entrevista assim e ir a debates e tudo mais. E o Luiz Fux, como presidente do TSE, falou que não, a ONU não manda aqui. Apesar de que o Brasil foi o segundo país na história a fazer o contrário do que a ONU recomenda. O primeiro tinha sido o Afeganistão na época quando era governado pelo Talibã. Então, só um país de ditadores tinha feito o contrário da recomendação da ONU. Que a ONU são 192 países, 194, eles mudam, todo ano tem um a mais, um a menos. Eles sabem o que fazem. O comitê da ONU que falou que o Lula tinha que ser candidato é formado por 18 juristas de 18 países diferentes, só gente respeitada. A presidente do comitê, ela é uma das diretoras de Harvard, de direito de Harvard. Aí veio o Luiz Fux, fez um malabarismo jurídico para dizer que não, o Lula não pode ser candidato. E aí, como se não bastasse, ele não deixou o Lula sequer dar entrevista. Lembra? Tem uma das conversas, eles estão desesperados porque o Lula vai dar entrevista. E a entrevista do Lula elegeria o Haddad, acabaria com as chances do Bolsonaro ser presidente. Aí o Fux foi lá e barrou a entrevista do Lula. Aí, como se não bastasse, o Fux foi lá
e proibiu o Haddad de usar a imagem do Lula, a voz do Lula ou qualquer coisa relacionada ao Lula em peças de campanha. Para fazer assim, o povo não sabe que o Haddad é o candidato do Lula, então tira o Lula para que o povo não saiba. Aí muita gente não foi votar, ou votou no Bolsonaro e nem sabia direito que o Haddad era o candidato do Lula. Sem falar que o Lula é imune a fake news. Não adianta falar de kit gay, uma madeira de piroca, de não sei o que. Chamava o Haddad até de satanista. Não adianta falar isso do Lula, porque todo mundo conhece o Lula. Todo mundo sabe que não teve kit gay no governo do Lula. Todo mundo sabe que não teve uma madeira de piroca. O Lula não é satanista, não tem nada disso. Agora, o Haddad não era imune a fake news. O Haddad era um cara que 97% dos eleitores do país não o conheciam 3 meses antes da eleição. Então, ele foi fácil fazer fake news dele. Talvez um erro de estratégia do Lula, mas o Lula jamais pensaria que o Bolsonaro tinha um esquema de fake news tão forte. Ninguém imaginava isso. Quando se fazia a estratégia política, a conta de como vai ser a eleição de 2018, ninguém colocou fake news no bolo. A gente até imaginou que a justiça não vai deixar o Lula ser candidato, não imaginou que o Luiz Fux fosse um vendido do tamanho que ele não deixaria o Lula sequer aparecer em peça de campanha. Não, a gente não imaginou isso. Sabia que o Lula provavelmente não ia dar entrevista, que iam tentar silenciá-lo a todo custo, mas que não iam nem deixar usar vídeos antigos ou a foto do Lula. Isso foi realmente bem forte. E já se sabe que o Dallagnol é amigo do Fux. Ele falou que o Fux só faltou convidá-lo para ir à casa dele, mas que talvez uma próxima. E o Moro tá com eles. Sempre que eles falam nós. Imagina o juiz e a acusação falando nós. Imagina uma final de campeonato São Paulo e Corinthians. O juiz tá com o técnico do Corinthians falando nós aqui temos que ganhar. Pô, como é que o torcedor do outro time, ou como é que o jogador do outro time vai jogar, como é que o outro time vai se comportar? Pô, não tem como ganhar esse jogo, porque o juiz já tá para um lado. O juiz é aquele que tem que ser imparcial. O Lula pode ter cometido crimes? Sim ou não, mas você não pode cometer um crime para julgar o possível crime do Lula. Você julga o Lula dentro da lei de qualquer outra pessoa. Você pode falar, eu não gosto da lei, mas aí parece que você tem 512 deputados, 81 senadores, que eles fazem a lei. Eu também acho que a lei no Brasil é péssima para políticos, mas você não atropela a lei para condenar alguém, ainda mais sem prova, porque em conversa o Dallagnol falou que ele não tem certeza de nenhuma das provas contra o Lula. O Sérgio Moro grampeou o Lula por 3 meses, ilegalmente, e não conseguiu um áudio, uma prova contra o Lula, assim, do Lula falando alguma coisa que a opinião pública vai cair em cima dele. Ele não conseguiu. A única coisa que ele teve que fazer foi divulgar a dona Marisa mandando os coxinhas enfiar as panelas no rabo. E o Lula falando do Messias com a Dilma só. Não conseguiu nada. Agora, do Moro, olha quanta coisa. Quantos crimes que ele já cometeu. Tem pelo menos 5 ou 6 crimes cometidos pelo Sérgio Moro. No mínimo 30, 35 anos, só pelos crimes que já foram revelados. Agora, o que tá para revelar, tem muito crime. Se for provado, e provavelmente será, que o Sérgio Moro agiu em conjunto com o governo americano ou com qualquer entidade norte-americana internacional, é de 20 a 30 anos de cadeia. 20 a 30 anos. E a pena tem atenuante se for alguém que tem cargo público. O Sérgio Moro tinha um cargo público, que ele era juiz. Então, o Sérgio Moro pode se preparar para enfrentar uma batalha jurídica bem grande. Ele vai ter que tentar provar que foram hackers, que essas provas são ilegais, que não podem ser usadas contra ele. Mas provas conseguidas de maneira ilegal ou não, elas ajudam o réu em outros casos, que é no caso do Lula. Uma prova que prova que alguém não cometeu crime, não importa como ela foi conseguida. Se você não cometeu crime, você não tem que estar preso. O que pode acontecer é o réu, no caso o Sérgio Moro vai ser réu, ele falar assim, a prova foi conseguida ilegalmente, se é que foi, então não pode ser usada contra mim. Mas é só isso. Ele só pode tentar não ir preso, mas é muito difícil. Vai ser muito difícil, porque a coisa vai ficar bem feia. Galera, curte o vídeo, compartilha, vamos fazer um movimento. Hoje é dia de greve geral.
Não vá pra rua, não compre nada em loja, a não ser que você tenha esquecido ontem, esteja realmente precisando de alguma coisa, mas não vá na rua, não compre em loja, não use transporte público. Se você tem um emprego, você é obrigado a ir, aí você tem que ir. Mas se não, não saia de casa. Fique em casa, tranquilo, relax, esperando as próximas bombas contra o governo e dá uma olhadinha no Twitter dos bolsonaros e sente o desespero deles, que tá engraçado de ver. Essa galera, amigos de milicianos, de bandidos, de assassinos, gente da pior espécie, é bom ver o desespero deles, é bom. É bem legal que tá saindo áudio de pouco a pouco, que a gente vai ver o nível de desespero deles crescendo. Dá pra dar umas boas risadas, não dá? Comenta aí, você também tá rindo? Comenta, curte o vídeo. Falou.